Olá, tudo bem? Ana era uma jovem vibrante, ativa na igreja, mas os últimos meses se sentia sobrecarregada. Será que você está assim hoje? As responsabilidades da faculdade, trabalho, família, igreja estavam consumindo, desgastando a Ana, e ela sentia até dificuldade para dormir, não se alimentava direito, se isolou dos amigos e começou a criar pensamentos negativos. E o pensamento negativo automaticamente vai desanimando a vida, tanto da Ana como também a nossa hoje em dia. Então ela compartilhou isso aí com a sua mãe orientou a procurar um profissional da área da saúde, um psicólogo, psiquiatra, foi tratar sobre isso, falou com o pastor, também orientou no mesmo sentido, e com o tempo ela resolveu adquirir bons hábitos, dedicar tempo também a atividades que lhe davam muito prazer, como caminhadas, leitura da Bíblia, outro livro, e com isso ela foi esvaziando um pouco aquele desgaste, aquela sobrecarga, aquela pressão e tendo mais tranquilidade, mais paz espiritual, emocional, e voltou a ressignificar a sua vida. Então, este é o tema da segunda lição dos jovens, restaurado por completo. Restaurado por completo, isto é, saúde integral, mente, corpo e espírito em sintonia com a vontade de Deus. Vou repetir, saúde integral. O que é saúde integral? A mente, o corpo e o espírito em sintonia com Deus. O texto-chave encontra-se no livro de 1 Reis, capítulo 19. Aqui fala da história do profeta Elias, um profeta que pode estar ali próximo ao nível de Moisés, que foram os dois profetas que apareceram para Cristo no momento ali de tristeza e agonia antes da sua morte. Aqui fala de uma história que era o profeta Elias, ele combateu o rei Acabe de Israel, juntamente com a sua esposa Jezabel, a rainha. E já existia naquele momento que o profeta tinha dito, por intermédio de Deus, que haveria fome, seca e morte devido à água por 3 anos. E depois que tiveram um desafio no Monte Carmelo, os profetas do Baal tentou fazer de tudo para vir água, para vir fogo, alguma coisa do céu para eliminar aquela situação, quebrar aquela crise, mas não deu certo. E o profeta Elias, usado por Deus, orou ali e Deus mandou fogo, mandou depois água e tudo foi resolvido. Então, essa é uma história, quando a gente olha, é uma história de vitória do Deus, e o profeta Elias, só que após a vitória que vem algo que nos chama a atenção, que o profeta fugiu para o deserto porque estava com medo da ameaça de morte feita pela esposa do rei Acabe, a rainha Jezabel. E isso gerou no profeta o quê? Depressão, ansiedade, e ele até tinha pedido a morte. Então foi necessário Deus, mais uma vez, além de operar esse milagre há pouco tempo, enviar um anjo para cuidar do profeta Elias, promovendo alimento, água, descanso. Então Deus revela a Elias não em vento forte, terremoto, fogo, mas Deus, além de cuidar do profeta no seu momento de fraqueza, no fundo do poço, ele sussurrou de forma suave para o profeta, que ele estava com o profeta. Muitas vezes nossos momentos de maior vitória se tornam momentos de maior vulnerabilidade. Então é isso que a gente tem que começar a pensar. Então essa lição, ela traz algo, enfatiza algo muito importante, que até as grandes personalidades da Bíblia, como profeta, enfrentaram períodos sombrios, e no caso aqui, depressão e até pedir a morte. Então a Bíblia, ela não oculta as fraquezas, as falhas,
os desvios de caráter, os momentos de dor, de sofrimento, de depressão, de ansiedade dos seus profetas, dos chamados por Deus. Assim também nós hoje temos essa dificuldade, temos uma vida corrida de lá e para cá, querendo conseguir mais e mais e tantas tarefas, e ainda assim podemos nos sentir semelhantemente igual a esse profeta. Mesmo os cristãos mais consagrados e as pessoas mais bem-sucedidas lidam com depressão e, às vezes, até pensamentos suicidas. E aqui nessa lição nos mostra que a cura da mente começa com a cura do corpo. Então Deus mandou primeiro a alimentação para o profeta, ele se restabeleceu fisicamente. Após isso foi dar uma mente curada, uma emocional melhor. E é por isso que Satanás com frequência ataca a nossa mente, atingindo o nosso corpo. E como as estatísticas da primeira lição indicam, e essa também, a depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo, afetando mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades. Lembre-se que o Brasil é campeão em ansiedade do mundo. Por isso que é importante nós termos o quê? Uma saúde integral, ser restaurado por completo. Eu destaco ainda mais nessa lição que a saúde mental é tão importante como a saúde física e espiritual. Então, quando se fala de saúde mental, lê-se a parte racional e a parte emocional. Assim como você gosta de fazer uma caminhada, uma atividade física, gosta de estudar a Bíblia, você também precisa cuidar da sua mente racional, como também da sua mente emocional. E também eu destaco que Deus se importa com a nossa saúde integral. Ele quer cuidar, restaurar de você e de mim por completo, 100%. E Ele também, assim como ajudou o profeta nos momentos de fraqueza, de depressão, Ele também vai nos ajudar hoje. Mas é claro que você precisa querer, você precisa pedir para Ele, que Ele vai cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do espírito. E isso é essencial para a gente enfrentar as nossas dificuldades, lutas dessa vida e ter plenitude neste mundo, até que Cristo volte. E o que nós podemos fazer para restaurar o nosso corpo, buscar por novos hábitos ou hábitos saudáveis? Alimentação adequada, ter um sono restaurador, uma média de 8 horas por noite, vai depender muito de cada pessoa, a questão também da idade, mas uma média de 8 horas, fazer atividade física, seja caminhada, natação, correr, jogar tênis, futebol, alguma coisa. É necessário descarregar as nossas energias pela atividade física. Conexão social, conectar com as pessoas, selecionando bem as pessoas que estão próximas a nós. Isso é muito importante. Devemos buscar o equilíbrio das nossas vidas. Sempre é importante ter o equilíbrio, né? Sobretudo das redes sociais, que nós ficamos muito tempo conectados com o nosso computador de mão, nosso smartphone, as redes sociais que estão aí de forma estratégia para nos prender a atenção. Então tem que ter um equilíbrio quanto a isso, né? E é importante também dizer que a igreja deve ser um lugar acolhedor para aqueles que enfrentam desafios de saúde mental, porque a igreja não pode fazer acepção de pessoas. Ela tem que estar disponível para todos, independente se você tem problema de saúde física ou também de saúde mental. Então, com base nesses hábitos saudáveis, nós vamos restaurando o nosso corpo físico, assim como foi do profeta Elias, e depois vamos restaurando a nossa mentalidade, nosso aspecto emocional, espiritual, e assim sucessivamente. Algumas citações que eu destaco.
do livro Mente, Caráter e Personalidade, da escritora americana Ellen Goldwhite, diz o seguinte: o cérebro é o órgão e instrumento da mente e controla todo o corpo. Então aqui o cérebro vai controlar todo o seu corpo. Para as outras partes do organismo serem sadias, o cérebro precisa estar sadio. Mente sã, corpo são. E para o cérebro ser sadio, o sangue tem que ser puro. Se, mediante corretos hábitos de comer e beber, o sangue for conservado puro, o cérebro será nutrido devidamente. Isto é, uma alimentação adequada, uma bebida adequada que vai nutrir bem nosso cérebro, que ele vai controlar todo o nosso corpo. E aqui também em 1 Reis 19, 5 e 6 diz o seguinte: quando Deus, o anjo, falou para o profeta Elias: levanta-te, come, disse o anjo. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Isto é, Deus vai atender às nossas necessidades, sejam físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Basta apenas você querer, de você buscar, de você pedir. Na lição traz aqui algumas informações do Dr. Roberto, que diz que é necessário que nós, como um bom hábito, conectamos com a nossa própria vida, fazer um relacionamento intrapessoal, conectamos com as pessoas que estão ao nosso redor, contribuindo, ajudando as pessoas, seja com dinheiro, com tempo, com nossa capacidade, dons e talentos, e também te dar um exemplo de cozinhar junto aí com as pessoas, para que aí ao fazer uma alimentação já troca ideias, conversa sobre vários assuntos. Lembre-se que Deus quer o quê? Uma saúde integral para mim e para você. Esperança e coragem são essenciais ao perfeito serviço de Deus. Esses são frutos da fé. O desânimo é pecaminoso e insensato. Se você está desanimado, vai aqui 3 ingredientes para a sua receita. Primeiro, fé, acreditar em Deus. Segundo, oração. E terceiro, trabalho. Vamos trabalhar, vamos se envolver com as coisas da atividade da igreja e outras atividades, e assim a gente tem aquela sensação de pertencimento. E agora, para fixar o nosso entendimento, vai aqui 5 perguntinhas, marque aí certo, errado, depois comente o que você pensa. Primeira, Elias era um profeta que nunca enfrentou problemas de saúde mental? Segunda pergunta, Deus se importa apenas com a nossa saúde espiritual? Terceira pergunta, cuidar da alimentação e do sono é importante para a saúde mental? Quarta pergunta, devemos evitar o uso da tecnologia para ter uma boa saúde mental? E quinta e última pergunta, marque aí certo ou errado, se a igreja deve ser um lugar de apoio para aqueles que enfrentam desafios de saúde mental. E para a gente concluir, essa lição nos ensinou que Deus quer restaurar nossa saúde de forma integral. Dessa forma a gente vai ser feliz, pleno, apesar das dificuldades dessa vida. Devemos buscar hábitos saudáveis, como uma boa alimentação, exercício físico, um bom sono regular e momentos de descanso, momentos de prazer. É importante também cultivarmos bons relacionamentos, buscar o apoio social e fortalecer nossa conexão com Deus por meio da oração e do estudo da Bíblia. Lembre-se, Deus se importa com você e deseja que você desfrute de uma saúde integral, uma saúde plena, uma saúde completa, uma saúde 360 graus da sua vida. Ele está pronto para te ajudar a enfrentar desafios e te restaurar. Lembre-se, saúde integral, mente, corpo, espírito em sintonia com Deus. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, te proteja, que possamos decidir estar ao lado dele, colocar nossos pensamentos, nossa vida em suas mãos para que ele possa renovar, ressignificar e automaticamente nos restaurar por completo.
completo. Então não deixe de curtir, comentar e ajudar as pessoas que estão ao seu redor. E para você também. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.